Bom dia, queridos amigos. É sempre muito bom estar aqui com vocês, conversando com vocês e falando sobre o Mestre Jesus. Estar em contato com o Mestre Jesus é algo muito gratificante e eu agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui. Então vamos fechar nossos olhos, pedindo ao doce Rabi que adentre nossas casas e venha ao nosso encontro, nos abraçando como filhos bem-amados de Deus Pai, como irmãos menores do Mestre Jesus. Pedimos, Mestre, que as nossas aflições, que as nossas dores sejam sanadas, que o Teu amor possa nos envolver e que possamos sentir, nesse dia que se inicia, a luz do Mestre Jesus. Graças a Deus. E eu sempre gosto de contar sempre uma historinha antes de fazer a preleção, ou durante a preleção, que agora a nossa preleção é um pouquinho mais curtinha. Então eu sempre gosto porque eu acho que ajuda, facilita a compreensão dos ensinamentos de Jesus. O próprio mestre tinha as suas parábolas, né? E isso era uma coisa muito interessante. Então hoje a gente vai falar sobre uma historinha de uma menina. Os pais, por não acreditarem em Deus nem em Jesus, jamais falavam sobre o assunto com a menina. Ela nunca havia ouvido nem falar nada a respeito sobre o sublime mestre Galileu, o bom pastor. Numa noite de temporal, um raio caiu sobre a casa e fulminou os pais, diante dos olhos assustados da pequena menina, que tinha apenas 6 anos de idade. A menina, não tendo nenhum parente vivo próximo e nem amigos que pudesse acolhê-la, por isso ela foi encaminhada para a adoção. Pouco tempo depois ela ganhou um lar. E a sua mãe adotiva, por ser cristã dedicada, levou ao templo religioso para que a mocinha conhecesse as leis de Deus. Isso é muito bom, né? E que ouvisse falar de Jesus de Nazaré, o mestre que veio à terra para ensinar o caminho que conduz ao Pai. Antes de entregar a menina para a evangelizadora, a mãe pediu, por favor, tenha paciência, ela nunca ouviu falar nada sobre isso, ela não conhece Jesus. Depois da oração e depois do acolhimento com as crianças, era a aula sobre o Natal. Estava chegando a época do Natal. E aí a evangelizadora pensou e resolveu projetar uma imagem na parede. Projetando a imagem de Jesus, ela perguntou: alguém conhece a figura que está na parede? A menina foi a primeira a levantar o braço, gritou: eu! Ela gritou com uma alegria esfuziante. Eu sei, tia, eu sei quem é. Esse é o rapaz que estava segurando as minhas mãos na noite em que meus pais morreram. É emocionante, né? E eu venho perguntar: Jesus está conosco, mesmo quando a gente não conhece? Vocês acreditam nisso? Jesus é o amigo invisível que nos sustenta nas horas mais difíceis da nossa jornada. O bom pastor, ele conhece e vela por todas as ovelhas, independente da nossa crença, independente da nossa religião. Ele é uma estrela de primeira grandeza. E seu olhar de luz abarca toda a humanidade, aliviando as dores com o seu amor, aliviando as dores mais cruéis. Jesus alivia. Jesus é aquele amigo de todas as horas que não nos abandona. Divino amigo, ele está sempre pronto para atender os apelos mais secretos, vindo dos corações dilacerados. Médico das almas, socorre aos primeiros gemidos todos aqueles que o buscam com sinceridade. Saibamos buscar Jesus com amor e sinceridade. O irmão maior
Ele sabe entender e, acima de tudo, tolerar as nossas rebeldias, porque Ele sabe que somos irmãos menores. A gente entende os nossos irmãos menores, para quem tem irmão menor, mais novo, criança, que muitas vezes fazem bobagens, e a gente tolera. Jesus é o mesmo, com amor elevado a 400 trilhões, sabe? Mestre por excelência não se cansa de ensinar lições nobres que nos libertarão da nossa ignorância, nos conduzindo aos mundos celestes. Nas muitas moradas do Pai que Jesus mesmo preparou para cada um de nós. Ele é um companheiro dedicado, que nunca abandona seus irmãos, que estão matriculados nessa escola redentora que Jesus ama, que é a terra. Jesus, de alma abnegada, dedicado, nunca abandona seus irmãos. E ele compreende, sem discriminar ninguém, e perdoa sempre. Ele compreende a nossa pequenez e releva as nossas pequenez, as nossas insensatez, as nossas fraquezas. Jesus é o farol que sempre nos norteia no caminho. Sabe aquele farol que ajuda a gente a navegar nesse mar de tumulto, nesse mar de confusão? Essa pandemia, tudo isso que está acontecendo é um mar revolto, mas a gente tem o farol de Jesus e ele está apenas a uma oração de distância da gente. Quantas vezes a gente tem um momento que tem vontade de largar tudo? Eu quero descer. Façamos uma oração. Peçamos ao Mestre com sinceridade, com real verdade, de realmente, sabe, ser sincero, não fazer pedido da boca para fora, mas pedir: Mestre, me socorre, e Ele te socorre. O amor de Jesus por seus irmãos na terra é tão grande que o fez sofrer a cruz da injustiça. Ele sofreu, ele tolerou a dor, ele relevou o desprezo, ele dialogou com aquelas pessoas presunçosas, ele ensinou quem se interessou pelos ensinamentos, ele compreendeu os equivocados e, por fim, ele coloca-se como bom pastor, dizendo: tem de bom ânimo, eu estou aqui, nunca estará só. Queridos irmãos, Jesus disse: eu estarei aqui, nunca estás só. E eu venho fazer um paralelo com esse momento que estamos passando, a pandemia. Olhamos para o lado de coisas, olhamos com os olhos de Jesus, com um olho bom, com um olhar doce, e a gente percebe que também coisas boas acontecem. A derrubada das barreiras, a quebra das paredes. Hoje as palavras de Jesus chegam a muito mais gente. Se hoje, numa preleção de uma casa espírita de médio porte, temos 30, 40, 50 pessoas, hoje uma preleção na internet chega a mais de 1000. Bendito seja Jesus, Deus, que permitiu que colocássemos essas ferramentas em favor da evolução da Terra. Queridos amigos, a dor é algo complicado, eu sei, também passei, mas tenhamos fé. Lembremos sempre que Jesus está a uma oração de distância. E como diz aquela prece linda, maravilhosa,
maravilhosa nos momentos de tormenta, nos momentos de tempestade, em que Jesus, ao invés de estar deixando as pegadas na areia, não, Ele está nos carregando no colo, como filhos, como irmãos menores, como a gente carregaria um irmão menor nosso, carregaria com todo o amor. Então, não tenhamos pudor de pedir ao Mestre, não tenhamos pudor de fechar os olhos na hora em que a dor bater mais forte e pedirmos: Mestre, me auxilia, Jesus, me guie, me oriente. Na hora que a dúvida bater, na hora em que a confusão mental bater, peça. Na hora que a solidão incomodar, Jesus, me socorre. Na hora em que o desespero tentar invadir, grite: Jesus, me socorre. Na hora em que a tristeza tentar te abraçar, cante para Jesus. Ele virá ao teu encontro. O Mestre disse que não estaríamos abandonados, que Ele não nos deixaria. Então, eu volto a dizer, queridos amigos, Ele não nos deixou. Ele é aquele amigo invisível que está do nosso lado e que, se nos interiorizarmos realmente, possamos percebê-los, possamos sentir o teu amor, sentir o teu abraço amoroso de amigo de todas as horas. Ele nos ama de tal forma que Ele não se cansa. Somos eternos pedintes. Somos toda hora, somos repetentes nos erros, somos sempre provocando o mesmo erro, sempre patinando na nossa evolução. E Ele, de braços abertos, sorriso largo, sempre diz: ah, meu irmão, peça que terás, bata que a porta vos abrirá. Então, queridos irmãos, a menina, tão novinha, criança, nunca tinha ouvido falar de Jesus. Mas naquele momento de extremo desespero, ela não fez uma prece, porque ela não foi ensinada, não foi tradição da família dela. A família dela não era de tradição cristã, ateus, não receberam os ensinamentos. Ela não recebeu o ensinamento. Mas Jesus estava lá. Ele sonda os nossos corações. Quem dirá nós que recebemos os ensinamentos de Jesus, que vivenciamos, que nos dizemos cristãos, seguidores de Jesus, quem dirá nós que estamos mais perto? Aí mesmo que Ele vai estar próximo, aí mesmo que Ele vai estar junto, querendo nos envolver, querendo nos auxiliar. O Mestre, Ele quer a nossa vitória. Jesus quer a nossa felicidade. Ele não quer que sejamos tristes. Ele não quer a derrota. Pelo contrário, Ele quer que sejamos seres felizes e evoluídos. Muitas vezes sofremos porque provocamos. E Ele amorosamente releva esse sofrimento, releva esses erros que provocamos. Ele releva o nosso egoísmo. Então eu volto a repetir. Na hora que o coração estiver dilacerado, chame a Jesus. Na hora que a solidão bater, grite para Jesus. Na hora que a depressão quiser te envolver, ore a Jesus. E na hora em que o desespero tomar conta, cante para Jesus. Ele vai estar do teu lado, Ele vai te orientar, Ele vai te abraçar e vai te agasalhar o coração. Obrigada, bom dia. Vamos fechar nossos olhos e agradecendo a presença do Mestre Jesus, que esteve presente. Ele disse que quando 2 ou mais estivessem em seu nome, ali estaria presente. Se conosco, Mestre, em mais essa semana. Que a tua luz
esteja conosco. Receba no teu coração as nossas aflições, nos guie, nos ampare, agora e sempre, graças a Deus. Obrigada. Bom dia.